Você lembra de Carlos Miguel? Ele é a prova viva de que praga de corintiano pega e pega forte. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o goleiro que não tem jogado na Inglaterra. Preciso falar também sobre um jogador do Palmeiras que não deve mais entrar em campo por conta de uma lesão. Para completar, no São Paulo, quanto é que o tricolor vai ter para gastar a partir desse acordo do FIDIC? Menos dinheiro para investir. Preciso te atualizar ainda sobre o Vasco, campeão sub-20 em cima do Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, protesto no Atlético Paranaense, notícia do Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo nem live, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Flamengo e repercutindo uma entrevista que Gabigol concedeu nesse sábado, Dia das Crianças, para torcedores do Flamengo. Ele mais uma vez se declarou ao rubro-negro. É óbvio que o contexto era especial, falando para torcedores do Flamengo, mas queria destacar algumas das frases, abre aspas. Se isso acontecer de eu ficar, vou estar muito feliz. Quero contar que esse projeto do Estádio Novo mexe comigo. O Flamengo merecia ter uma das maiores arenas do país, se não o maior estádio do Brasil. Estou muito ansioso para que isso aconteça. Ele se refere à inauguração da nova arena, foi uma das perguntas feitas ao atacante, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Ele completa, sou da base do Santos e hoje tenho mais jogos pelo Flamengo do que pelo time que eu comecei a jogar, com a idade que vocês têm hoje. Ele se referindo às crianças, o Gabigol que está prestes a completar 300 partidas e não descarta a renovação de contrato, mas quero garantir para vocês que até agora não há nenhum avanço. O Flamengo não fez uma nova proposta e essa definição deve ficar para o próximo presidente, a eleição marcada para 9 de dezembro. Só para completar sobre o rubro-negro, nesse sábado, o Flamengo descartou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians em relação a Hugo Souza. Eu até ouvi de uma pessoa do Flamengo que seria importante para o rubro-negro ter a volta do Hugo na próxima temporada, o que permitiria a venda do Matheus Cunha, que tem perdido espaço, não tem conseguido jogar, virou reserva absoluto do titular do goleiro Rossi. A pergunta que eu quero deixar para você é, o Hugo Souza seria uma peça importante no elenco? Você gostaria do Neneca no gol de volta do Fla? Já usa espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre protestos no Clube Atlético Paranaense. Na manhã desse sábado, durante o treino, cerca de 200 torcedores foram à porta do CT do Caju para protestar contra jogadores, diretoria e, em especial, contra o presidente Mário Celso Petralha e os diretores Márcio Lara e Paulo Autuori. Time recentemente eliminado das Copas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, classificação das piores, o time é o 15º colocado com 31 pontos. Só 2 de vantagem em relação ao Vitória, que abre a zona do rebaixamento. É bem verdade que o Atlético tem 2 partidas a menos do que os seus concorrentes. O protesto durou das 9 às 11 da manhã, cerca de 200 torcedores estiveram na porta do CT do Caju. Polícia e seguranças do Atlético trataram de cuidar para que a confusão não se tornasse maior. Jogadores dentro do CT do Caju ouviram os protestos. Vale a lembrança de que o próximo jogo do Atlético é contra o Corinthians na quarta-feira da próxima semana, na Neoquímica Arena, às 20 horas. Jogo super importante para as duas equipes. Ah, só ia esquecendo do principal. O Atlético vem de 3 derrotas seguidas. No Campeonato Brasileiro não vence há 9 jogos. E nessa sequência de 9 jogos no Brasileirão, 27 pontos disputados, só 3 conquistados. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais novo campeão carioca sub-20, ou melhor, o mais novo bicampeão. Nesse sábado, vitória por 1-0 contra o Flamengo em São Januário, gol marcado pelo Léo Jacó, e o desfecho do Campeonato Carioca de 2020, sub-20 de 2024, termina assim como o da temporada passada, com o Vasco na condição de campeão e o Flamengo como vice. Bem verdade que nesse ano foi mais fácil. O Vasco já havia vencido por 2-1 na Gávea, com um placar agregado de 3-1 depois da vitória por 1-0 nesse sábado. Com direito à festa, torcedores comemorando ao lado dos jogadores e tudo mais. Na temporada passada,
Vitória por 1 a 0 do Vasco, vitória por 1 a 0 do Flamengo e decisão nos pênaltis. Queria destacar também que a vitória desse sábado teve um sabor ainda mais especial, até porque o Flamengo Sub-20 vive fase espetacular. O time é o atual campeão da Libertadores e campeão mundial depois de bater o Olympiacos no Maracanã. E aí, só para arrematar de vez a festa cruzmaltina, foram 6 partidas disputadas entre Vasco e Flamengo nessa temporada pelo Sub-20, com 6 vitórias do Vasco. O que você pensa sobre a base cruzmaltina? Já usa o espaço para comentários e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo. Preciso te atualizar sobre quanto o Tricolor vai ter para gastar na próxima temporada e a notícia não é boa. Você já precisa saber que o São Paulo vai ter menos dinheiro do que vem investindo nos últimos anos. E olha que o presidente Júlio Casares vem sendo muito criticado pelo estilo conservador na hora de contratar. Vale a lembrança de que nessa segunda janela de transferências o São Paulo só buscou 4 reforços, todos por empréstimo. É que depois de um acordo com o FDIC, aquele fundo que vai permitir ao São Paulo arrecadar cerca de 240 milhões de reais, o Tricolor passa a ser gerido por uma série de regras para que esse fundo tenha validade. Entre essas regras, o São Paulo terá um limite de gastos de até 350 milhões de reais por ano ou metade da receita bruta do ano anterior, tá? E quando eu falo em gastos, no departamento de futebol, isso equivale a salários e contratações. Nicola, o que representam esses 350 milhões, que seria o valor máximo a que teria direito o São Paulo? 350 milhões é menos do que o São Paulo gastou nessa temporada de 2023, muito menos, né? Foram 426 milhões de reais, é menos do que o São Paulo gastou em 2022, 356 milhões de reais, e é menos do que o São Paulo gastou em 2021, com 369 milhões de reais. Ou seja, o Tricolor vai precisar investir menos do que gastou nos últimos 3 anos, com o detalhe de que as coisas têm ficado cada vez mais caras no mundo do futebol. Você, torcedor tricolor, não espere por grandes esforços e bons investimentos. Então, São Paulo vai precisar ser muito assertivo nas contratações de jogadores baratos para ser competitivo nos próximos anos. Esse FDIC foi importante porque vai permitir ao Tricolor pagar suas dívidas emergenciais, cerca de 240 milhões de reais, e alongar o restante. Dessa maneira, vai sobrar um pouco mais de dinheiro no fluxo de caixa. São Paulo vai se livrar de 70 milhões de reais por ano de juros da dívida. O São Paulo banca 70 milhões de reais por ano apenas para sua dívida não aumentar. A expectativa é que agora essa dívida possa cair de verdade. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação importante. O Verdão deve perder para o resto da temporada o meio atacante Maurício, recém-contratado do Internacional. O jogador sofreu uma pancada no treino dessa sexta-feira, ainda não temos informações de como esse lance aconteceu, mas enquanto treinava como titular ele precisou sair de maca, foi submetido a exames que constataram uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A princípio, não há necessidade de intervenção cirúrgica, mas o Palmeiras já prevê a possibilidade de não contar com o Maurício no restante da temporada. Se tiver o meio atacante, isso vai acontecer apenas nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, não se sabe ao certo em que condição. Logo agora que o Maurício, enfim, havia se encontrado, vinha jogando bem e ajudando o Verdão, que tenta buscar o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Desde que foi comprado do Inter, o Maurício disputou 15 jogos, com 3 gols marcados, foram 10 jogos como titular, outros 5 na condição de reserva. Vale a lembrança também de que o próximo jogo do Palmeiras está marcado para o dia 20 de outubro, contra o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Hora de falar sobre o Corinthians. Cresci ouvindo dizer que praga de corintiano pega, e quando pega, pega pesado. Uma prova viva disso é Carlos Miguel, goleiro de 26 anos de idade, que saiu na metade do ano pela porta dos fundos do Corinthians para jogar no Nottingham Forest. Na oportunidade, ele era titular absoluto do Timão, havia renovado o seu contrato ou tinha uma promessa de renovação de contrato, cotado para jogar na seleção brasileira. Ele troca tudo isso depois de cavar a saída do Cássio com o oferecimento ou com a garantia de que seria titular absoluto no futebol inglês, mas especificamente no Nottingham Forest. E depois de 4 meses na Inglaterra, a realidade é bem diferente. Carlos Miguel tem apenas um jogo pela nova equipe. Segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.
O Nottingham Forest do Carlos Miguel ficou no empate em 1-1 com o Newcastle. Nos outros 7 jogos do campeonato inglês, Carlos Miguel foi relacionado, mas ficou no banco de reservas por um goleiro belga chamado Mats Sels. Faz 45 dias que ele nem sequer é utilizado, sua única partida disputada em 28 de agosto. Está muito claro que o goleiro do campeonato será o belga, já o Carlos Miguel vai ter de se contentar em alguma oportunidade com lesão ou suspensão do titular. Repito, a promessa que ele tinha dos seus representantes e dos dirigentes do Nottingham Forest é de que ele jogaria como titular. Foi por isso que ele decidiu sair da forma como saiu do Corinthians. O Corinthians havia feito todo o esforço para ficar com ele, abrindo mão inclusive do Cássio. Mas o Carlos Miguel optou por não renovar o contrato e permitiu que o Nottingham Forest o comprasse por 4 milhões de euros, que equivalia na época mais ou menos 23 milhões de reais. O castigo veio a galope e também com uma dose de maldade. Antes de fechar o negócio, o Corinthians prometeu adquirir 20% dos direitos econômicos do Carlos Miguel. Mas essa grana precisaria ser repassada ao Carlos Miguel e até agora não o foi. O Carlos Miguel, inclusive, já decidiu ir à justiça para cobrar a grana que o Corinthians lhe deve. O que você pensa sobre toda essa confusão? Já usa o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau!